Olá, queridos, pastor EuPC, da IDPB Goiás, em Goianira, nesse momento ímpar da história da nação e da IDPB, onde logo estaremos comemorando mais um ano missionário. E nós queremos ler com vocês Atos capítulo 9, que é a história da igreja. Enquanto os acontecimentos iam ocorrendo, alguém ia escrevendo. E nós estamos escrevendo também parte da história da IDPB com as nossas vidas e as nossas atitudes. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse: Quem és, o Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando neste momento. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e colocava sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito tenho ouvido acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender e a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa e, colocando as mãos sobre Saulo, disse: O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde você vinha, me enviou para que você tornasse a enxergar e ser cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Pastor Abimael Pessoa, nosso amigo, mentor e companheiro, estará dando continuidade a essa leitura. Continuemos. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém,
se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram no quarto alto, e todas as viúvas os rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, como certo Simão curtidor. Glória a Deus. Vamos orar pela nosso estado, né? Como foi solicitado. Pai, nós apresentamos ao Senhor o estado de Goiás, Pai, que está no coração do Brasil, onde passam por aqui, Senhor, pessoas de todas as regiões. Pai querido, cremos que o Senhor nos trouxe a este lugar com um propósito, e o teu propósito é abençoar. Assim como o Senhor pegou Paulo, Senhor, Saulo de Tarso, e o transformou em um missionário. Pai querido, levanta Saulos nesta região. Abençoa a IDPB Goianira, a IDPB Goiás em Goianira, Senhor. Amém, Pai querido, que o Senhor possa também fazer grandes sinais e prodígios através dos teus céus. Salva as pessoas, salva vidas, alcança, meu Deus, esta cidade para a honra e a glória do teu nome, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.